desenho da Tábua da Lei. Eu quero falar sobre Pentecostes, mas eu quero trazer para algo bem específico. Teve anos que nós estudamos bastante sobre Pentecostes, mas eu quero falar de uma revelação que Deus colocou no meu coração. E Pentecostes inicia lá em Êxodo, quando Levíticos 23 vai falar sobre as festas, vai falar sobre Pentecostes, mas quando Deus dá a lei para Moisés, então a primeira tábua Moisés quebra, porque na verdade a primeira vez Deus dá a tábua e escreve a lei. Então Moisés se entristece, quebra a tábua. Então Deus fala: agora você vai precisar preparar a tábua que eu vou escrever novamente. Então Moisés prepara essa tábua e Deus escreve nela, na pedra. Fala, na pedra. E quando ele desce com a lei, quando ele desce com a palavra de Deus, ali se inicia Pentecostes. Mas preste atenção no que eu estava estudando e Deus revelou ao meu coração. Essa manhã eu perguntei qual é a ferramenta que é usada. Até uma irmã tentou me ajudar, mas não era. E eu lembrei, essa tarde, é o cinzel. Quem conhece uma ferramenta chamada cinzel? É uma ferramenta que as pessoas usam, o profissional usa para entalhar alguma escrita na pedra. Hoje nós temos esse recurso, hoje nós temos essa tecnologia, talvez o laser. Eu conheço um trabalho chamado jateamento também, que eu não sei, é como se fosse uma areia e ela é jateada de uma maneira muito forte, ela consegue escrever, desenhar no vidro, na pedra. Então hoje tem muitos recursos, mas naquela época não. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele prepara a pedra, então Deus agora ele começa a escrever. E se você estudar, além da Torá, que era a lei escrita, existe uma lei, que é a lei oral, o Talmud. Quando você estuda teologia, você aprende um pouco sobre o Talmud, e o Talmud é a lei escrita, a lei oral. O judeu, ele tem essa cultura, que o pai vai passando para o filho para o neto, o neto para o bisneto, e não deixa acabar aquilo. Então eles são regrados. Uma criança de 16 anos em Israel, ela conhece tudo da lei, porque a mãe senta todos os dias e ensina sobre a lei. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque no Talmud está escrito algo que eu fiquei impressionado. Porque como foi escrito, naquela época não tinha, e a Bíblia usa a expressão impressão. Fala assim, impressão. Hoje é fácil socializar com essa palavra, se relacionar com essa palavra. Hoje, aonde você vai, tem impressora, sim ou não? Mas é muito estranho você ouvir na Bíblia uma palavra da qual naquela época não existia nada que conseguia imprimir algo. Mas eu estou falando de um Deus criativo e que está além do tempo, aquele que é o alfa e o ômega, o início e o fim, aquele que era e há de vir, aleluia, o Deus todo-poderoso. Então ele começa a imprimir na pedra, sem tecnologia de homem, sem estudo, sem ciência. Ele é o Deus, aleluia, todo-poderoso. E o Talmud ensina que vem como labaredas de fogo. No primeiro filme, Os 10 Mandamentos, aquele bem antigo, que durava mais de 3 horas, eu lembro do meu pai assistindo esse filme, eu falava, esse filme não acaba nunca, quando eu era criança. Quem se lembra daquele primeiro filme, Os 10 Mandamentos? Aquele autor daquele filme, ele faz exatamente isso, porque ele leu o Talmud. Então, é labaredas que vêm de fora, imagina labaredas vindo de fora, e cravando, colocando as leis, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E o Talmud, no hebraico, ele ensina algo que mexe comigo. Ele fala que essas labaredas de fogo, eles chamam de línguas de fogo. Tem alguém que conhece a Bíblia aqui, não é possível. Então,
essas línguas, por que línguas? Porque é a língua de Deus, é o fogo de Deus expressando na pedra aquilo que Deus quer falar para o povo. Quando eu não conhecia esse Deus, eu achava que ele era um Deus muito bravo, muito carrasco, um Deus juiz que não me deixava fazer nada, um Deus cheio de ordem, que apontava o dedo, que tinha testa franzina, um bigode branco, e ele falava: você não pode isso, não pode isso. Mas um dia eu conheci o seu amor, eu conheci o seu coração, e eu vi que não é assim. Um dia eu entendi por que ele dá a lei, e não era para te privar de nada, mas era para organizar a terra. Então ele fala: você que é casado, não adultera, porque senão um dia alguém vai olhar para sua mulher e vai adulterar. Você que ama a sua família, não matarás, porque um dia alguém pode matar o seu filho. Então ele começa a organizar as coisas. Não é porque ele é um Deus juiz, ele é um Deus carrasco, ele é um Deus, não, é porque ele te ama tanto, ele quer organizar onde você vive para que tudo vai bem. E ele ensina aqui pecados que você pode cometer contra Deus. Ele diz assim em Êxodo 20: não faça perante ti uma imagem de escultura, não preste culto. Eu estou falando de um Deus ciumento, só a mim você pode adorar. Mas tem coisas que ele vai falar e que você precisa se consertar, e essa é a palavra que eu tenho para você, que não é você e Deus, é você e o teu irmão. Porque há mandamentos que é entre você e Deus, mas há mandamentos que é entre você e o seu irmão. Por que ele deixa bem claro isso? Porque o que você precisa pedir perdão para o teu irmão, você não pode pedir perdão para Deus. Quantas pessoas erram, falham com pessoas e chega diante de Deus: Pai, me perdoa. Não, se essa pessoa está viva, vai até ela e peça perdão para ela. É isso que ele ensina na sua lei. Então ele usa as línguas de fogo para expressar o que ele quer deixar como lei. Mas é interessante que Jeremias, anos depois, vai escrever a vontade perfeita dele. Coloca Jeremias 31:31. Olha o que diz em Jeremias 31. Isso foi escrito 900 anos aproximadamente depois da tábua da lei. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora olha o 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A vontade de Deus, revelada através do profeta Jeremias, era que esse fogo cravasse agora não em pedra, mas no seu interior. Faz assim, na minha alma e no meu coração. Algumas traduções vai dizer a vontade perfeita dele. A vontade inteira dele é que você receba essa palavra dentro do seu interior e que o seu coração seja cravado. Deus quer te marcar essa noite. Pastor, o que é Pentecoste? É Deus te marcando com o fogo da presença dele, para que a sua vida nunca mais seja a mesma. Há um desejo no coração de Deus. Eu falei essa manhã, quem já assistiu aquela novela, que o fazendeiro, ele colocava um ferro e ele marcava cada gado, cada boi, com a inicial do seu nome. É assim que até hoje os fazendeiros fazem isso.
Quando eles querem marcar a sua fazenda, eles têm milhões de cabeça de gado, então eles pegam a inicial do seu nome e marca. Pastor, o que você está dizendo? Que a vontade do Pai, aleluia, é que você seja marcado com um fogo, com uma língua de fogo que vem do céu, e ela sela em você quem é você, para que você nunca mais fique titubeando, oscilando quem é você, porque agora todos que olham para você, e você também quando olha para si mesmo, fala: eu tenho um dono, tem alguém que marcou a minha vida, então a minha vida nunca mais pode ser a mesma, porque agora eu tenho a marca da promessa, eu tenho a marca do Espírito, Ele marcou o meu interior, Ele marcou o meu coração, e agora a minha vida não faz sentido longe dEle. Agora eu tenho um dono. Pastor, o que você está dizendo é que se a igreja pegar essa revelação, ela nunca mais vai ter complexo de identidade, de inferioridade, porque eu sei quem eu sou, e se eu sei quem eu sou, nada, nem ninguém vai roubar a minha identidade. Deus quer te marcar essa noite. Deus quer mostrar para você que você é um filho, e que mesmo assim Ele escolheu, Ele profetizou, Ele liberou uma promessa. Pergunta: qual é a promessa? Marcar o seu interior. Deus não quer que você seja crente, evangélico, católico, eu não sei. Deus não é Deus de uma religião. Deus, Ele quer marcar você com algo que vem do céu. Você está entendendo o que eu estou falando? Isaías disse: eu sou homem de impuros lábios. Então um anjo pega uma tenaz, aleluia, ele pega uma brasa viva do altar, ele toca os lábios de Isaías. Agora ele não é mais um homem de impuros lábios, agora ele é o profeta que profetiza a vinda de Jesus. Agora ele é o profeta de Israel. Agora dos seus lábios há poder, agora dos seus lábios há uma palavra fresca para o povo. Deus está chamando a tua igreja nesses dias para marcar com fogo da tua presença, para que você expresse, aleluia, a vontade do céu. A igreja não precisa crescer mais, a igreja precisa ser relevante, falar o que o céu está falando. Coloca para mim Atos 2, você vai entender o que eu estou falando. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar, e de repente, aleluia, veio do céu um som. Cutuca o teu irmão, fala assim: permaneça. Fala assim: obedeça, porque de repente Deus vai te surpreender. Qual é o problema? Nós não sabemos esperar. Nós não fomos treinados para esperar. Nós não fomos treinados para sofrer. Ele disse: fica em Jerusalém. Deixa eu te falar, sabe aonde eles estavam? No segundo andar. Sabe um sobrado? Eles estavam no andar de cima, com 10 correntes na de baixo, porque todos queriam pegá-los e colocar numa prisão, pedrejá-los, crucificá-los. Não é fácil, não foi fácil para eles, não vai ser para nós, mas vale a pena esperar a promessa. Deixa eu te dar uma boa notícia: o Deus de promessas está nesse lugar. O Deus que prometeu grandes coisas na sua vida, Ele é fiel para cumprir, diz a palavra. E Ele tinha uma promessa. E o que eles estavam fazendo aqui em Atos? Eles estavam esperando o que estava escrito em Jeremias 31. Fica aí, por quê? Porque agora eu não vou mais cravar numa tábua de pedra, agora eu vou cravar dentro de você. Agora a língua do céu, ela vai entrar dentro de você. Deus vai imprimir em você, no seu espírito,
espírito, na sua alma, no seu coração, quem Ele é. Então de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Pula. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Quando você permitir Deus imprimir em você o que Ele tem, você vai fazer coisas que ninguém vai acreditar. Não é possível, está frio, você está com frio, vou falar de novo. Quando você permitir Deus colocar dentro de você o fogo da presença dEle, você fará coisas que ninguém vai acreditar. Aleluia, tem alguém entendendo aí? Tem alguém vivo aqui? Não é possível. Ei, deixa eu te explicar. Eles eram homens comuns, galileus, pescadores. De repente um começa a falar em russo, o outro em japonês, o outro em chinês, o outro em alemão, o outro em inglês. Eles começaram a fazer coisas que eles não tinham capacidade para fazer. Eles começaram a fazer coisas que eles não tinham estudado. Por quê? Porque o Espírito Santo, aleluia, imprimiu dentro deles agora a vontade do céu na vida deles. A igreja, pelo amor de Deus, nós precisamos sair da terra. Pastor, como eu saio da terra? Pergunta. Quando o céu se manifesta dentro de mim. É a vontade do Pai, querido. É a vontade do Pai. A vontade de Satanás é que você desanime. Ei, olha para mim, tem pessoas desanimadas hoje aqui. Pergunta por quê? Porque o diabo jogou um dardo e você recebeu. Atingiu você. Tem dardos que voam de dia, setas da meia-noite que voam de dia. E se eu e você não estamos blindados, revestidos, nós vamos ser atingidos. E a Bíblia diz: espere em Jerusalém. Por quê? Porque do alto, aleluia, vocês vão ser revestidos de poder. Por que que a igreja, ela está oscilando? Ela está como numa montanha russa, uma hora está assim, outra hora está assim, porque ela não está revestida. Ela só está vestida, mas quando ela está revestida, aleluia, o ataque do inimigo não consegue penetrar, porque eu estou blindado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Aleluia! Fala assim: ser revestido fará toda a diferença nesses dias. Fala para o teu irmão, fala, ô Vado, ser revestido fará toda a diferença nesses dias. Por que que nós oscilamos? Porque não estamos revestidos. E há uma palavra para você: permaneça, que Deus vai te revestir. Por que que muitos estão caindo hoje? Porque pessoas serviam a Deus, pessoas tinham vontade de servir, e de repente o diabo veio com um prato. E tem pessoas me escutando pela internet. O diabo te apresentou um prato e você pegou, e você acha que isso é a vontade de Deus. Só é a vontade de Deus o que está escrito, querido. Deus não tem nenhuma outra esposa para você, é a sua esposa. Deus não tem outro marido para você, é o seu marido. Deus não tem outros filhos, são os seus filhos. Aleluia.
As pessoas estão vulneráveis porque não estavam revestidas. E o que Deus quer fazer hoje na sua vida é te revestir. Talvez você pense que Deus só quer te usar. Não, usar Ele usa qualquer coisa. Ele quer te revestir. Aleluia, para que quando você for usado, nada te tire do propósito. Então agora eles esperam a promessa de Jeremias e eles recebem dentro deles o que está escrito aqui, essa aliança. Todo mês nós tomamos a ceia e eu leio para vocês, essa é a nova aliança. Deus é Deus de alianças, aleluia. Então aqui ele está dizendo, essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Meu Deus, deixa Ele colocar no seu interior o que Ele tem, querido. Deixa Ele colocar o fogo dele no seu interior. Efésios 1:13 vai falar sobre isso. Coloca para mim Efésios 1:13. Ele quer selar você. Meu Deus. Em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ei, naquela época não tinha selo. Não era como hoje. Como eles faziam isso? Da mesma forma, eles esquentavam o ferro no fogo, e eles pegavam o couro de algum animal, e eles selavam. Por favor, igreja, deixa o Espírito Santo te selar essa noite. São dias que eu só choro. Tudo que eu escuto de alguém fazendo algo a mais, que na verdade não é a mais, é a mais para nós, mas para Deus não é, eu choro. Eu estou em dias que eu estou tão inconformado, mas eu não estou inconformado com o meu irmão da direita e nem da esquerda, eu estou inconformado comigo. Eu estou tendo crises. Que crise? Eu estou fazendo tão pouco para o Senhor. Eu poderia fazer muito mais. Eu estou inconformado com uma igreja que acha que está o suficiente, que é o suficiente cultuar 2 vezes por semana. Tá bom eu ir domingo na igreja, tá bom eu sou dizimista, tá bom eu entrego uma oferta. Não, querido, todos os dias tem alguém precisando do que você tem. Aleluia. Eu não era um pastor quando eu orava todos os dias dentro do meu trabalho. Eu não era um pastor quando eu falava de Jesus para as pessoas na rua, quando eu abraçava alguém, quando eu entregava algo para alguém. Eu assisti um filme que o Espírito Santo me fez assistir ontem. E eu estava com essa palavra no meu coração. E agora, o que eles fizeram com esse fogo? Essa manhã, pessoas foram marcadas com esse fogo. E se você quiser, Ele vai te marcar com esse fogo. O culto que nós tivemos essa manhã foi glorioso. Eles ficaram inconformados agora com a impressão do Espírito Santo dentro deles, o selo de Deus dentro deles. Agora eles não conseguiam mais ser os mesmos. E a pergunta que eu tenho para você é: você é o mesmo, mas agora você é o gospel? Ou existe um selo dentro de você? Porque se existe um selo dentro de você, você está chorando nesses dias inconformado com uma igreja natural. Ontem nós escutamos missionários falando aqui da igreja perseguida na África. Nós escutamos uma mulher falando, uma mulher que perdeu o seu marido, o seu filho, a sua casa. Os terroristas entraram na sua casa. Esses mesmos terroristas que tentam
derrubar Israel, e que ainda tem pessoas do Brasil que defendem terroristas. Para você ver como nós estamos tão longe de ser igreja. Terroristas invadem a casa deles. 82% da igreja da Nigéria é perseguida. 82%, você sabe o que quer dizer isso? Cada 10 igrejas, 8 é perseguida. Você imagina isso em Jacareí? Se tem 100 igrejas em Jacareí, 82 igrejas seriam perseguidas. Eu estaria pregando aqui, alguém ia me pegar, ia me arrastar, colocar uma arma na minha cabeça e me levar. E de repente aquela mulher, ela perde o seu marido, o seu filho e a sua casa. Eles invadem a casa, tomam a casa da pessoa. Não tem lei para isso. A polícia não consegue. Teve um dia que eles invadiram todo um vilarejo, e de repente chega o exército, eles começam a comemorar, o exército vem ajudar, e pessoas naquele exército diz: paz seja convosco. E eles entendem que tinha cristãos ali, defendendo a causa deles. Eu falo: meu Deus, eu não estou fazendo nada. Desculpa, querido. E aquela mulher que perde o marido, a casa, o filho, ela não tem mais vontade de nada, ela não tem mais vontade de viver, e ela ganha um batom. E talvez vocês, mulheres, tenham 10 batons na sua bolsa. Hoje a minha filha Alice tem batom. É tão comum. Mas aquela mulher, ela vai na frente do espelho, ela coloca um batom, ela começa a chorar, ela começa a glorificar Deus. Ela fala: Deus me fez tão linda. Eu esqueci que eu era tão linda. Por que eles foram marcados com esse fogo? Por que nós cantamos: Espírito Santo vem, me marca com fogo? Por quê? Olha para mim, Deus não quer te encher para você soprar na parede. Deus quer te encher para você derramar na vida de alguém. Não existe evangelho sem pessoas. Jesus disse: tive fome, me deste de comer, tive frio, me vesti. Hoje eu estava saindo do culto, aí eu vi alguém que eu amo tanto. Eu falei: cadê a sua blusa, abençoado? Ele falou: molhou. Aí eu olhei a blusa que eu mais gosto, novinha assim no carro. Aí Deus falou: perdeu. Aí eu fui hoje, eu vi que eu ganhei essa aqui no meu aniversário. Eu falei: meu Deus, Deus sempre tem mais para nós. Eu nem tinha usado ainda. E o que eu assisti, eu quero que você assista. É a história de Nicholas Winter. Eu acho que é isso. Quem já assistiu esse filme? Tem alguém que já assistiu? Ninguém, olha. Olha para você ver como o diabo é sujo. Eu não sabia que existia naquela Prime. É Prime que fala? Você aluga lá e assiste. O Espírito Santo falou para mim: assista. O Espírito Santo falou para mim: assista esse filme que você vai falar dele amanhã. Antes de eu assistir. Ele conta a história de um britânico que ele está na Inglaterra e começa os rumores da Segunda Guerra Mundial. Hitler já começa a invadir alguns locais. E ele vai para Praga, capital da República Tcheca, né? Praga. E ele vai para lá. E a sua família fala: o que você vai fazer lá? Está todo mundo saindo de lá. Ele falou: eu preciso salvar alguém. E quando ele anda pelas ruas de Praga, ele vê crianças no relento. Começando o inverno da Europa, ele fala: meu Deus, eles vão morrer de frio. E ele começa a trabalhar, mas o interessante é que ele não tem condições, ele não tem dinheiro. E sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir até o governo da Inglaterra, ele tinha que conseguir um visto, e ele tinha que arrumar um trem, ele tinha que arrumar uma família na Inglaterra que adotasse aquelas crianças por um período. Ele tinha que fazer tudo isso simultaneamente. Então ele liga para a mãe dele, a mãe dele vai e começa, e tinha uma fila que ela ia esperar o dia inteiro, ela espera, e ela fala para aquela pessoa: você não está entendendo, são crianças que vão morrer,
e eu preciso que você nos ajude. E de repente eles começam a correr atrás de recursos, e cada família tinha que ter uma luva, 50 libras. Então de repente, aleluia, eles começam a transportar as crianças, e essas crianças, querido, elas são livres, e ele salva 669 crianças, que todas morreriam. Quem está chorando pelo que está acontecendo no sul? Levante a mão. Quem chorou? Se eu não me engano, não passou de 200 mortes lá, entre os que estão desaparecidos e os que foram confirmados. Uma tragédia tão grande daquela, que os nossos olhos não aguentam ver. Na Segunda Guerra Mundial, os corpos dos judeus eram empilhados 10 mil, 5 mil, 5 mil, 10 mil. Eu vi essas fotos. Eu entrei num lugar que eu nunca mais quero entrar, chamado Museu do Holocausto. E esse lugar mostra o rosto das crianças que morreram. E eu comecei a chorar quando eu vi aqueles rostos. Eu comecei a chorar, eu não parava de chorar, eu fui para um canto, eu comecei a chorar, e o Espírito Santo falou: calma, no céu você vai ver eles. Mas eu quero dizer que nessa época se levantou pessoas, e quando você vai para um outro museu chamado Amigos de Sião, e esse eu quero que todos vocês vão, ali você vai ver pessoas que se levantaram na história, cristãos, por isso que é Amigos de Sião, cristãos que se levantaram para ajudar, cristãos que se levantaram para salvar vidas. Tinha uma enfermeira, que eu não esqueço dela, uma asiática, ela ia andando com a Kombi, ela ia abrindo a Kombi, ia colocando pessoas, crianças, ia tirando daquele lugar. Ela salvou muitos. Tinha um desembargador que ele tinha autoridade de carimbar vistos, e ele andava em cima do trem, e as pessoas iam dando pela janela, e ele ia carimbando, ele varou a noite fazendo isso. Ele falou: cada carimbo é uma vida que vai ser salva. E nesse filme, quando Nicholas Winter, ele vai até uma escritora francesa, e ela fala: quantas pessoas você salvou? Ele falou: 669 crianças. Ela falou: não é possível. Nós precisamos relatar isso. Ele já está em 1987, ele já está com seus 80, 90 anos, e de repente alguém prepara uma surpresa para ele. Ele começa a ver as crianças, agora juízes, médicos, desembargadores. E a pergunta é: o que você está fazendo com esse cristianismo raso, superficial, sendo que todos os dias tem alguém morrendo, todos os dias tem um casamento se destruindo do seu lado? Será que você não pode parar e compartilhar aquilo que você já recebeu? Será que você pode fazer uma visita para orar por alguém? Irmãos, eu fiquei tão constrangido. Eu estava orando por um rapaz dessa casa, um filho amado. Eu conheço muito pouco, faz pouco tempo que ele está aqui, mas é um grande homem de Deus. E ele caiu de moto. Estou falando do Tauan Rafael, ore por ele. Ele quebrou a bacia, ele quebrou o fêmur, ele quebrou a C4, a C9, perfurou o pulmão, a perna dele está com aquelas gaiolas para todo lado. Ele falou que ficou 7 horas escutando barulho de taiadeira, serrote, furadeira na perna dele. E ele descobriu que eu estava com dengue. Ele com o pulmão perfurado, ele orou por mim. Desculpa, queridos.
não consigo conter as lágrimas, porque eu sinto o Espírito Santo chamando a igreja para acordar. A igreja que está olhando para o lado, a igreja que está brigando com o irmão, a igreja que está triste com o irmão, com a irmã, e tem pessoas morrendo, pessoas precisando de uma mão amiga, de uma oração, de uma ajuda. Isso é Pentecostes. É deixar o Espírito Santo cravar a voz dele no seu interior. Porque quando eles tiveram isso, a vida deles nunca mais foram a mesma. Agora, um homem que negou Jesus, agora ele vai até a morte. Como pode negar Jesus um homem que viu 5 pães alimentar 20.000 pessoas? Como pode negar Jesus um homem que viu ele andar sobre as águas? O homem que viu todos os cegos que chegavam diante dele enxergando, paralítico andando. Eu não sei se você sabe, naquela época nunca um cego de nascença voltou a enxergar, nunca. Jesus encontra com aquele cego, eles perguntam: quem pecou? O pai e a mãe? Ninguém pecou, é para que todos vejam a glória de Deus. Jesus coloca lodo nos seus olhos e fala: vai lá no tanque de Siloé, e aquele cego volta enxergando. Os religiosos não entendem: como assim? Quem fez isso? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Como pode um homem pescador que estava acostumado a pescar, e ele vê as pessoas pedindo impostos, e ele pergunta para Jesus: nós precisamos pagar impostos? Jesus diz: não, nós somos filhos. Mas para que não haja contenda, vai lá, pega um peixe, vai ter uma moeda na boca dele, dá lá. E ele vai, ele pesca, ele abre o peixe, a moeda está lá, e de repente ele está negando Jesus. Como pode? Olha para mim, sem esse selo do Espírito Santo, nós também faremos isso. Aquele mesmo que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fala: não vai para a cruz não, fica aqui. Por que Pedro oscilava? Porque ele ainda não tinha a marca do Espírito Santo. Pastor, o que você está dizendo? Que eu e você, nós vamos oscilar, se não deixarmos o Espírito Santo nos marcar com fogo. Esse é o alvo de Deus. Chacoalha o teu irmão e fala assim: o alvo de Deus é te encher com o Espírito Santo. Vira para o outro lado, fala para ele, para que isso crave no coração dele. O alvo de Deus, fala para ele: o alvo de Deus é te encher com o Espírito Santo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. E agora eu encerro dizendo isso. Moisés desce, 3.000 pessoas decepcionam Deus, 3.000 pessoas não esperam, fazem um bezerro de ouro, 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Mas agora Pedro, esse que negou 3 vezes, ele recebe o selo do céu, e a sua primeira pregação, 3.000 pessoas se rendem a Jesus Cristo como Senhor. Eu quero te fazer um convite essa noite, e esse convite é só para os inconformados. Esse convite é só para as pessoas que dizem, como eu disse essa manhã: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu quero fazer esse convite para você, para que Ele venha e te cele com o fogo da presença. Você vai ser cheio, sim,
Para quê? Se a sua resposta é: eu vou salvar vidas, Ele vai te encher. Eu vou perdoar como eu nunca perdoei, Ele vai te encher. Eu vou amar como eu nunca amei, Ele vai te encher. Eu vou te buscar como eu nunca te busquei, até que eu ouça a tua voz. Não faz sentido viver sem esse fogo. Qual será a missão? Cumprir o alvo, e o alvo é te encher. Muito tempo nós pregamos que o alvo de Deus era te salvar. Não, isso é só o início. A vontade dele é te encher com o Espírito Santo, porque Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos senhores. E quando você é cheio, você se torna Senhor, e Ele é o seu Senhor. Fecha os seus olhos. Deus me deu uma revelação essa manhã. Nós não precisamos ser todos missionários, mas nós devemos ser todos integrais como cristãos. Não existe uma vida secular. Se você é médico, Deus quer que você revele Cristo nos hospitais. Aleluia. Se você é advogado, promotor, Deus quer que você revele quem é o justo juiz. A sua escola te espera, o seu trabalho te espera, porque Pentecoste também quer dizer colheita. E eu declaro que está preparado, pronto, a maior colheita da história. Aqueles que estavam longe vão vir para o altar de Deus. Nós brasileiros vamos viver a maior colheita da história. Jesus olhando para Samaria, Ele disse: vocês dizem que falta 4 meses para a colheita, mas eu já vejo os campos brancos. Deus precisa de um homem inconformado. Deus precisa de uma mulher inconformada. Em Éfeso, a cidade mais pagã, mais idólatra da Ásia Menor, 300 mil habitantes naquela época, Deus precisou de um homem chamado Paulo, que foi marcado com esse fogo. Ele não estava lá no Pentecoste, porque nessa época ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava trancado por lá de fora. Mas depois o Espírito Santo o marcou também. E ele está aqui hoje, ele quer marcar você. Não foi só em Atos 2, ele continua marcando pessoas. Meu Deus do céu, ele continua. Então Deus precisa só de um homem, uma mulher, um jovem pastor. Ele orou, ele foi marcado com esse fogo. Em 1906 ele ganhou 100 mil pessoas no país de Gales. Um homem negro rejeitado pela cor da sua pele. Ele não podia entrar nas igrejas que tinham brancos, porque ele tinha pele negra. Mas esse homem começou a buscar, aleluia, aquele que tudo pode. O seu nome é William Seymour. Em 1906 a 1909, o Senhor invadiu Los Angeles e aquela cidade nunca mais foi a mesma. Um homem, uma mulher, inconformado com o natural. Ele não podia entrar naquelas igrejas bonitas, então ele ficava escutando o pastor pregar do lado de fora, porque ele era negro. Mas quando ele vai para a casa dele, lá na rua Bonnie Bray, e ele começa a buscar, a presença de Deus era tão intensa, que as pessoas caíam na rua, só de passar em frente à igreja.
Isso é Pentecostes. A maior colheita da história. Sabe por que essa igreja hoje existe? E essa é uma igreja pentecostal. Porque um dia o William Seymour decidiu sair do natural e da superficialidade. Então o meu chamado hoje é para essas pessoas que querem mais, que querem sair do natural, que querem entregar a sua vida mesmo, falar assim: eu não quero mais ser o mesmo crente miserável. Essa palavra é para mim. Eu quero te convidar a vir aqui no altar e dobrar o teu joelho se você puder. E eu quero orar com você. Coloca para mim a carta de 1 Pedro, que diz que as pedras vivas precisam estar no altar de Deus. E é só por isso que eu estou te chamando. No país de Gales, Deus usou Evans Roberts. Em Éfeso, Deus usou o apóstolo Paulo. Na Azusa, Deus usou William Seymour. Na Colômbia, na Argentina, Deus usou alguém inconformado. Mas chegou a hora do Brasil, querido. Chegou a hora do Brasil. Chegou a hora do Brasil. Eu quero que você e Deus agora, que você reflita que evangelho que você está vivendo